pode se assentar, por favor. Nós vamos ouvir testemunhos em breve. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para nós. Para mim e para você. Olha que coisa interessante, ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então ele está dizendo que Deus, que é um Deus de paz, fale comigo, Deus de paz. Fale comigo, Deus de paz. Ó, se alguma coisa tirar a tua paz, não foi Deus. Tudo bem? Qualquer coisa que começar a tirar a tua paz, não é Deus. Porque o nosso Deus é o Deus de paz. Então alguma coisa começou a roubar a tua paz, não é Deus. Agora, leia o restante, vamos aprender a palavra de Deus juntos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ou seja, esse Deus que é paz, Ele vai santificar a minha vida. Então vamos aprender o que é a palavra santificação, porque a santificação é um processo que acontece na nossa vida. Quando você aceita Jesus, algumas coisas acontecem imediatamente em você. Arrependimento, fé, chamado, graça, tudo isso acontece na hora. Quando você aceita Jesus, isso cai sobre você. A graça caiu, você é salvo pela graça. Deus te deu a fé para você acreditar em Jesus. Houve o arrependimento, muitas coisas aconteceram na hora, quando você aceitou Jesus. Você foi unido ao corpo de Cristo. Você passou a fazer parte da família de Deus. Várias coisas aconteceram quando você aceitou Jesus. Mas uma delas está num processo que é a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Porque só vê Deus quem se separa para Ele. Então, diz que o mesmo Deus da paz vos santifique. Então, esse Deus da paz vai santificar a nossa vida. Ele vai abençoar a cada um de nós segundo o nosso caminhar, segundo o nosso processo. Santificação é um processo de separação. Cada dia eu tenho que estar mais santo. Cada dia eu tenho que estar melhor. Cada dia o vaso tem que ser mais puro. Cada dia o vaso tem que ser cada vez mais de honra. Porque o próprio Deus nos ensina que existem vasos de honra e vasos de desonra. Nós somos vasos de honra. Cada dia que passa nos santificamos nesse processo, caminhamos nesse processo chamado santificação. Então agora vamos lá para o versículo 23. O mesmo Deus da paz vai santificar você. Aí tem um ponto e vírgula. Ou seja, vai começar um outro entendimento dentro desse contexto, do Deus que te santifica. Ele diz, esse Deus que te santifica, que vê esse teu processo, Ele vê esse processo em você, Ele quer que isso atinja o vosso espírito, a vossa alma e o corpo. Então esse Deus da paz, que te santifica, que está trabalhando em você, fale comigo, está trabalhando em mim. Fala para o teu irmão, está trabalhando em você. Fala para o teu irmão, quando Deus trabalha em você, trabalha em mim. E quando trabalha em mim, trabalha em você. Sim ou não? É verdade. Quando Deus trabalha em mim, trabalha na minha esposa. Quando trabalha nela, trabalha em mim. E nesse trabalho, muitas vezes ainda trabalha. Sim ou não? Ainda trabalha um para o outro. Porque Deus está trabalhando na gente. Agora, esse Deus que está nos santificando, Ele quer nos santificar. Olha só o nível: espírito, alma e corpo. Os três níveis. Não é só o espírito, não. É o espírito, a alma e o corpo. E diz no versículo 23, para que esta santificação, olha só, essa santificação, que vai atingir meu espírito, minha alma e meu corpo, me preserve, olha o que está escrito, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis. Essa palavra conservado, todo mundo aqui já deve ter comido alguma coisa em conserva, não comeu? Já comeu picles em conserva? Azeitona fica em conserva. Por que fica na conserva? Me ajuda, gente. Vamos lá, vocês estão tão quietos hoje. Por que fica na conserva?
Para não estragar. Então vamos lá, se você não se conservar, você vai... É o que está escrito aqui. Se a gente não viver na conserva, se a gente não se conservar de forma íntegra, essa palavra íntegra aqui foi acrescentada pelos escritores nas traduções, ela não existe no original. Está falando de conservar, ou seja, é realmente colocar em nós a condição de nós preservarmos o que eu já alcancei. Eu sou santo e agora eu tenho que conservar essa minha santidade. Tudo bem? Porque se eu não conservar a minha santidade, o que vai acontecer com ela? Vai estragar. Você já deve ter visto gente muito ungida dentro da igreja que hoje está estragado. Sim ou não? Eu me converti com 21 anos, vou fazer 40 anos andando com Jesus. Quanta gente que eu já vi, cheio de unção, orando em língua, expulsando demônios. Expulsando demônios. E hoje quando você olha para a vida da pessoa, a pessoa está estragada. Aí você fala assim, nossa, Deus não tem poder. Não, Deus tem poder. A pessoa não conservou o que ela tinha recebido. E quando você não conserva o que você recebe, ela estraga. Está escrito. Mas é para conservar e se manter irrepreensível, porque são duas palavras juntas. Conservar, íntegro, conservar, para você não estragar, e manter-se irrepreensível, de forma que ninguém aponte o dedo para você. Então, olha que coisa interessante onde nós vamos caminhar hoje. Porque o Espírito de Deus falou para o apóstolo Paulo assim, você tem que se santificar, e nessa santificação do teu corpo, do teu espírito, alma e corpo, você precisa conservar isso. E você tem que manter isso irrepreensível, até a vinda de Jesus. Então, amanhã eu tenho que estar melhor que hoje. Sim ou não? Amanhã eu tenho que estar melhor que hoje. O Edson que se converteu há 21 anos atrás, vocês não suportariam ele. Eu acho que nem eu me suportaria. Agora, depois de 40 anos, o Edson é outro. Edson é meu nome, viu? Você que está pela primeira vez aqui na igreja, não é AP não, é Edson. O Edson de 40 anos atrás é diferente hoje. E eu espero que, se o Senhor não me levar antes, eu espero que até o dia que Ele me leve, eu possa estar cada dia melhor. E não alguém olhar para mim e falar assim, nossa, ele não muda. Porque quando alguém fala isso, ele não muda, isso é horrível, né? Porque isso mostra que a pessoa não está no processo de santificação. Agora, olha que coisa interessante, porque aqui tem uma chave para nós, onde se nós aprendermos a dominar isso, nós vamos aprender a dominar aquilo que tenta nos destruir. Porque Deus vem santificando a nossa vida. Foi falado aqui, né, por alguém, acho que foi pela Aline, a diaconisa, na hora que ela estava fazendo a abertura do culto, que nós estamos aí, né, buscando a Deus. Cada vez que a gente busca a Deus, a gente quer buscando ser melhor, nós queremos isso. Nós queremos receber a palavra dessa noite. Foi o Paulo, na hora dos dízimos. Nós queremos receber a palavra de Deus e queremos melhorar. Esse é o nosso alvo. Agora, olha só, se eu aprender isso, a manter-me conservado e irrepreensível até a vinda de Jesus, se eu aprender isso, eu vou ser uma pessoa abençoada por resto da minha vida. Porém, a luta está aqui nessas decisões, de eu me conservar, de eu tomar decisões para me conservar. Olha, vamos ver alguns versículos? Eu quero caminhar com vocês lendo alguns versículos. Provérbios capítulo 24, versículo 5. Provérbios 24, 5. Eu preciso me conservar. Eu preciso fazer com que minha vida amanhã seja melhor que hoje. Minha santificação tem que avançar. Mas olha o que diz Provérbios 24, 5. Acharam? Provérbios capítulo 24, versículo 5. O que está escrito?
mais poder, tá aí? Mais poder tem o sábio do que o... Quem é que tem mais poder? Ó, aqui, ó. Mais poder há aqui do que aqui. Tem mais poder aqui do que aqui. Não sou eu que estou falando isso, é Deus. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Então aqui, ó. Provérbios 16, versículo 32. Abre lá. Provérbios 16, 32. Achou? 16, 32. Melhor é o longânimo, aquele que demora para se irar, do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Olha as comparações do livro de Provérbios. Olha a comparação que Deus está nos dando. Melhor é aquele que demora para se irar, para tomar uma decisão, aliás, para destruir. Ele é melhor do que o herói de guerra. E aquele que domina o seu espírito, ó, de novo aqui, ó. Eu domino. Esse é melhor do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 25. Vamos lá, Provérbios 25. Vocês estão entendendo que a questão está aqui, né? Aqui, ó. Não está aqui. Não está quem está do teu lado e te defende. Mas está aqui. Provérbios 25, 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio. Como cidade derribada. Sabe o que é uma cidade destruída? O homem que não tem domínio próprio, que não consegue se dominar. Vou voltar lá. O homem que não consegue se dominar, ele é igual uma cidade derribada. Isso quer dizer o quê? Que ele é vulnerável a tudo. Os demônios entram e saem, o inimigo entra e sai a hora que quer da cidade. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, para que ninguém aqui ache que eu estou trazendo uma palavra minha para você. Essas palavras são para mim. Eu falei que Deus falou comigo, tá bom? Amém? Você está recebendo o que Deus falou comigo. Então eu tenho que ter entendimento que se eu não tiver domínio próprio, eu sou como uma cidade sem muro. Agora volta, para um pouquinho que nós vamos continuar. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que eu tenho que me santificar, meu espírito, minha alma e meu corpo. Que eu estou nesse processo e que eu tenho que conservar a minha santificação. Fale comigo, conservar a minha santificação. Fale novamente, conservar a minha santificação. Eu não posso perder isso, porque se eu não conservar, a minha santificação vai apodrecer. E agora eu preciso ter domínio próprio. Fale comigo, domínio próprio. Eu preciso olhar para aquilo que está à minha volta e olhar e ver se aquilo que está à minha volta está querendo me dar honra de um herói de guerra, ou eu tenho que ser sábio. Está querendo tirar meu domínio próprio para que a minha casa, meus muros fiquem todos derribados, para que o inimigo entre e saia? Eu tenho que ter aqui, ó, é aqui, é aqui. Vamos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós estamos no capítulo 5, vamos para o capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Acharam? Versículo 3, todo mundo achou? Capítulo 4, 3. Olha o que está escrito. Pois esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? As pessoas perguntam, qual que é a vontade de Deus? O que Deus quer? Está aqui, ó. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Que vos abstenhais, que você abandone a prostituição.
E que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos malignos, impuros, lascívia, como aqueles que não sabem quem é Deus, os gentios, que não o conhecem. Eu tenho que dominar isso, dominar minha mente, para que a santificação que eu tenho alcançado em Deus, isso aí não se perca. É uma luta. É uma luta. O apóstolo Paulo, não vou ler com vocês, mas o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, escute, lá em Gálatas capítulo 5, que há uma luta, capítulo 6, entre a carne e o espírito. Há uma luta da minha carne com o meu espírito, o tempo inteiro. E ele fala que as obras da carne, elas são más. Ele fala que a obra da carne é prostituição, é gritaria, é inimizade, é feitiçaria, é idolatria. Ele não vai pensando que idolatria é quando você vê uma imagem, não. Idolatria envolve aquilo que você coloca no lugar de Deus. Lembra quando você falava assim, ai, se ele sair da minha vida eu morro? Você lembra dessa frase quando você era mocinha? Alguns vai demorar para lembrar, mas vai lembrar, todo mundo fala isso. Ai, se ela sair da minha vida eu morro. Aí, isso é idolatria, você está falando que ela é mais importante que Deus na sua vida, ela é tudo na sua vida, é mais que Deus. E as obras da carne são isso. Mas Paulo fala que a obra do Espírito, a obra do Espírito Santo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. E eu tenho que ter esse domínio próprio para olhar para aquilo que Deus está fazendo na minha vida, está me santificando. O Espírito Santo está trabalhando na gente. Olha que falta de respeito, irmãos. Eu estava falando com Deus esses dias, falando, Senhor, quantas vezes eu te desrespeitei? O Senhor vem trabalhando na minha vida, vem trabalhando na minha vida, vem trabalhando na vida. E aí aparece um endemoniado, um filisteu, girgazeu. 1 minuto eu já perco minha cabeça. E joguei fora todo aquele processo que o Senhor está fazendo na minha vida por causa do endemoniado. E aí eu preciso ter domínio próprio para olhar e falar assim, não, peraí, isso aqui não vai tirar o que eu já alcancei, porque o que eu já alcancei eu estou conservando. Que nem você conserva azeitona, que nem você conserva pepino, como você conserva picles. Alguém aqui conhece tramoço? Tremoço? Conhece tremoço? O jovem nem sabe o que é isso. Mas já comi muito desse negócio. Conservar. Eu tenho que conservar minha santificação. Eu tenho que ter domínio próprio para entender que Deus está trabalhando na minha vida e o que Ele está trabalhando na minha vida, eu tenho respeito por Ele para guardar o que Ele está fazendo em mim. Porque se eu não conservar, eu vou... isso vai apodrecer. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem gosta de leite? Quem gosta de tomar leite? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Quem gosta de tomar leite? Eu gosto. Quem gosta de pegar aquela caixinha de leite na geladeira, geladinho, com um pacote de bolacha, aquela cheia de recheio lá, que você pega e vai para a sala e toma leite com bolacha? Quem gosta? Eu amo isso. Gosta ou não gosta? Isso faz um bem, não faz? Faz um bem para os médicos, né, que vão cuidar de tudo da gente depois. Eu te falar, você sabe quanto tempo que dura um leite? Um leite, saiu da vaca? Especialista em leite de vaca, pastor Elaine, mora lá em Itápolis, sabe tudo de leite de vaca. Teve uma festa na fazenda que ela tentou tirar leite de uma vaca que não deu certo, a vaca estava nervosa. Quanto tempo que dura um leite que você tira de uma vaca? Quanto tempo que dura? Meio dia? Um dia? Talvez um dia? Eu não entendo, eu não sei. Você sabia que esse leite que você toma de caixinha dura até 6 meses? Fora da geladeira ainda, na caixinha. Sabia? E por que dura 6 meses? Por que dura 6 meses? Está cheio de coisa lá dentro para conservar. Escuta, meu irmão, nós precisamos ter domínio próprio, para a gente conservar o que Deus está fazendo na gente.
Nós precisamos ter domínio próprio para a gente guardar o que Deus está nos dando, para a gente continuar avançando. A santificação é um processo. Quanto mais você tem, mais você vai ter. Quanto mais você alcança, mais você alcança. Santificação é um processo. E se você vai perdendo, daqui a pouco você apodreceu. E você não sente mais nada. Aquilo que te incomodava antes, eu não consigo escutar ninguém falando mentira. Se você não se conservar, daqui a pouco você é um mentiroso. Eu não consigo ver ninguém. Eu tenho uns amigos que falam palavrão, eu não consigo ficar perto de gente que fala palavrão. Se você não se conservar, daqui a pouco você está falando palavrão. Nossa, que coisa feia é aquele marido tratando a esposa. Você viu que coisa feia? Se você não conservar, amanhã você está fazendo essa coisa feia, destratando a tua esposa na frente dos outros. A santificação, ela precisa ser conservada. Nós precisamos entender, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ser sábio para dominar tudo isso e não permitir que o diabo ou as situações vá me roubando isso, vai tirando de mim essa capacidade de me manter íntegro e dia a dia, ano a ano, melhorando diante do Senhor e alcançando cada vez mais no Senhor. Nós temos que ter uma história, um legado de bênção. Nós temos que olhar para a nossa história e falarmos assim, quando eu tinha 21 anos, minha história era assim, agora eu com 60, eu tenho filha, eu tenho uma história assim. E essa não é só para quem é pastor, não, essa é para todo aquele que se santifica e caminha num processo. E ainda que nós tenhamos lutas, como eu tive, de perder meu pai, de perder um irmão, de ter uma mãe com Alzheimer, de levar 2 tiros num assalto. Ainda que nós tenhamos lutas e dores terríveis nesse processo, quando nós chegamos depois de 40 anos, a gente vai falar, olha quanto Deus tem fazendo na minha vida. Porque santificação e andar com Deus não quer dizer que a gente não vai ter problema, mas quer dizer que quando nós passarmos, nós passaremos como vencedores. Eu tenho que caminhar nesse processo. Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso tomar decisões que eu sei que são de Deus e eu tomar as decisões que são de Deus para manter essa santificação. Fale comigo, domínio próprio. Tem um pastor antigo, que ele falava o seguinte, se você não tiver domínio próprio, você vai ter demônio próprio. Ou você tem domínio próprio, ou você tem demônio próprio. Porque aí você fica fazendo a vontade da carne, a vontade dos demônios. E eu tenho que tomar decisões que eu olho e falo, isso aqui vai me destruir. Então eu não vou tomar essa decisão. E se eu errar? Não, se eu errar, você entra no teu processo de confissão de pecados. Porque errar, nós vamos errar, todos nós erramos. O que nós não podemos é ficar no erro, porque se eu ficar no erro, eu vou começar a me decompor. Eu não tenho tempo para pregar sobre isso, mas entenda, quando nós permanecemos no erro, nós começamos a justificar o erro. E a partir do momento que você quer justificar alguma coisa diante de Deus, você já não está mais apto para aprender mais nada. Quando eu começo a justificar alguma coisa para Deus dos meus erros, eu já não estou pronto mais para receber mais nada. Quando alguém diz assim, olha Deus, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Aí você olha e fala assim, por quê? O Senhor te aceita como você está. Não, mas sabe o que acontece? O cigarro, eu vou entrar na igreja, começa a justificar, não tem acordo, Deus não tem como agir mais. Agora quando a pessoa fala assim, eu vou como eu estou, eu tenho meus problemas, tenho meus pecados, tenho meus erros, mas eu sei que Ele vai me libertar, Ele vai me curar, e na hora certa Ele vai fazer a obra em mim. Aí o Senhor age sobre a minha vida. Mas quando eu começo a justificar, já não estou mais pronto para receber mais nada da parte de Deus. Eu impeço Deus de agir. Porque eu começo a ser o senhor daquela situação. Eu sei todas as formas de reagir diante daquele problema. Eu justifico, eu sei os problemas. Eu conheço. Então eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que entender o seguinte. Ele é o Senhor, eu sou a criatura. Ele sabe o que é melhor para mim, e eu me submeto a Ele. E eu tenho que ter domínio próprio para me submeter todas as vezes a Ele.
Eu tenho que ter o domínio próprio para diante de situações que eu olho e falo assim, essa situação, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu tenho que olhar para ele e falar assim, mas tem que ser a sua vontade, na terra como ela é no céu, não pode ser a minha. Esse processo de santificação, ele tem que ser protegido, tem que ser conservado. Fala para o teu irmão, conservado. Pergunta para o teu irmão, você está conservando isso? Essa é a guerra que está dentro de nós, irmãos. Sabia? Essa é a guerra que está dentro de nós. Essa guerra está em nós. É o tempo inteiro essa guerra. Jesus falou que o que sai do homem é o que contamina. Se sai coisas boas daqui, por meio das suas atitudes, isso vai ser bênção para as pessoas. O que sai é o que contamina. O que sai de nós é que mostra quem nós somos. Jesus falou que pelas nossas obras, nós seríamos conhecidos. Pelos frutos conhece as suas árvores. Pelos frutos você conhece a árvore. Então eu quero passar para você algumas direções que o Espírito Santo me deu, para que você entenda como é que eu vou preservar isso. Mas antes, abre lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, por favor. Você conhece essa história, né? Você conhece essa história? Eu estava ouvindo um pastor esses dias, ele disse assim, quando nós morrermos, nossa, isso impactou minha vida. Eu já ouvi isso de várias formas, mas ele falou assim, quando nós morrermos, na nossa lápide lá, onde você vai ser enterrado, alguém vai colocar o dia, o mês e o ano que você nasceu e um tracinho. E depois o dia e o mês e o ano que você morreu. Então, nós estamos agora sem esse tracinho. Nós não sabemos qual vai ser o dia. Mas eu quero te perguntar, como é que você quer que esse tracinho seja? Um tracinho numa história mentirosa, onde você queria ter vivido algo e não viveu? Ou você quer viver o que você quer? Para você viver o que você quer, você tem que dominar agora seu coração. Você tem que ter domínio próprio e falar, eu não vou fazer mais o que o meu corpo quer, eu vou fazer o que meu Deus quer. Eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que avançar na minha santificação. Porque aí o seu tracinho, a tua história vai ser outra. Mateus capítulo 12, você conhece essa história? Versículo 43, diz assim, quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Aqui está falando de um demônio que está dentro de uma vida. Quando esse demônio sai, ele fica procurando repouso aí fora. Por isso ele diz, o demônio fala, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O que Jesus está falando aqui? De um demônio que estava na vida de um homem, esse demônio é expulso, esse demônio não acha lugar onde ficar, e esse demônio fala assim, vou voltar para minha casa. Olha como o demônio é sujo, ele acha que você é dele, ele acha que eu pertenço a ele. Mas nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Toda vez que o demônio tentar te lembrar de alguma coisa do teu passado que você serviu, ele se fala assim, eu te servi mesmo, é uma verdade, mas hoje eu tenho um outro dono que é o Senhor Jesus que me comprou com o seu sangue. E eu sou liberto. Eu sou livre hoje. Eu fui, mas agora não sou mais. Eu fui seu, agora não sou mais. Agora Jesus está falando que esse demônio, ele olha e fala assim, eu vou voltar para a minha casa. Olha como ele é sujo, ele acha que você é dele ainda, que eu sou dele ainda. E ele volta. Só que aí tem um erro, ele encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Ou seja, essa casa está... Olha, escute. É bom uma casa varrida? Sim ou não? Dá trabalho ou não dá? Não, vamos pensar, gente, Jesus está dando uma parábola para a gente pensar. Uma casa varrida, é uma boa casa? Limpa, vazia, assim, arrumadinha? Tudo, não é uma boa casa? Ornamentada, que você coloca coisa tudo no lugar para fazer um enfeite da casa, não é uma boa coisa? Então, essa pessoa que tem essa casa, ela não se dedicou? Sim ou não?
Você não está se dedicando para ter uma casa bonita? Espírito, alma e corpo? Sim ou não? Agora você acha, vem o demônio e olha para você e fala assim, eu vou voltar aí, vou tomar controle disso. Deus está mostrando de uma pessoa que ela teve uma dedicação. Ela fez a parte dela, mas não completou a obra. Essa pessoa não foi até o fim. Ela deixou a casa vazia. Ela não tomou controle daquilo. E aí quando você não tem o controle, escute, quando você não tem o controle, os demônios vão fazer algo. Olhe para mim. Se você já foi em terreiro de macumba, se você já foi em lugares assim de cultos afros, você vai ver que um homem, para incorporar um demônio, ele tem que tomar 1 litro de cachaça, fumar um charuto. Aí ele fica sem controle e aí o espírito imundo controla ele. Quando você perde o controle, os demônios vão cuidar de você. Quando você perde o controle, os demônios vão cuidar de você. Porque os demônios agem no meio de lugares que não tem controle, de situações descontroladas. E aí quando não tem controle, falta paz. O Deus da paz já não age mais. Aí vem Satanás. Aí nos falta paz. Toda falta de controle gera falta de paz e ações demoníacas. Mas esse homem dessa casa, ele se dedicou. Eu vou parafrasear aqui para você entender. Esse homem dessa conversa aqui de Jesus, ele ia na igreja, ele fazia tudo direitinho. Só que ele não terminou. Ele limpou a casa, ele arrumou, colocou tudo no lugar, mas ele não terminou. Aí diz que volta 7 demônios. 7, você sabe que Jesus não está falando aqui 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Jesus está falando que 7 é um número perfeito, ou seja, o estado de endemoniamento dessa pessoa vai ser totalmente complicado para aquela vida. Ou seja, a pessoa vai ficar totalmente endemoniada. O espírito maligno vai tomar totalmente controle daquilo. Então, aquilo que eu tenho avançado na minha santificação, eu tenho que preservar isso, eu tenho que guardar, conservar isso. Não adianta somente eu ficar arrumando as coisas na minha vida cristã e não tomar toda a decisão que eu tenho que tomar de falar, peraí, aqui você não entra mais. Ô espírito de adultério, aqui você não entra mais. Ô espírito mentiroso, você não entra mais. Ô espírito de prostituição, você não entra mais. E se entrar? Você caiu, confessa, joga ele para fora. Porque se ele entrar, vai trazer mais 7, daqui a pouco você já está apodrecendo. Daqui a pouco você não está mais conservado. E daqui a pouco você vai fazer parte de uma legião de crentes que estão lá fora, totalmente endemoniados, perdidos, que não estão mais conservados, mas estão podres. Porque não conservaram sua santificação. Então eu preciso conservar isso, e eu quero te dar 3 direções muito fáceis para isso. Primeiro, Hebreus capítulo 10, 39, abre lá. Hebreus 10, 39. Como é que eu faço para vencer isso que vem contra a minha alma, contra o meu espírito, alma e corpo, que tenta de todas as formas destruir essa santificação que está na minha vida? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, Hebreus 10, 39, o que está escrito? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Primeira coisa, não retroceda. Abre lá, Filipenses 3, 12, fale comigo, não retroceda. Primeira coisa, para que a minha santificação seja preservada e para que eu avance, não retroceda, não volte atrás. Você já deu testemunho, você já falou quanto a tua vida mudou por ter Jesus entrado na tua vida. Voltar atrás é apodrecer. Nós não somos dos que retrocedem, diz a palavra de Deus em Hebreus. Nós não somos daqueles que voltam atrás. Nós somos da fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que nós não vimos. Nós somos da fé. Nós somos aqueles que olhamos para o casamento e falamos, não está bem, mas vai ficar bem. Nós somos daqueles que olhamos e falamos, está enfermo, vai ficar curado. Nós somos daqueles que olhamos e falamos assim, a empresa não está bem, mas vai mudar.
Nós não somos daquele que olha e fala assim: ah, não sou feliz, eu vou procurar outra mulher, vou procurar outro homem, eu vou fazer outra coisa. Não, nós somos da fé, nós não retrocedemos. A nossa aliança é com Cristo. A minha santidade tem que ser preservada, porque se ela for preservada, se a minha santidade for guardada, eu vou me manter inflexível, porque eu estou sobre a rocha. Sobre a rocha. Nossa, o Edson é forte. Não, o Edson está na rocha. Nossa, o casamento do Edson é forte. Não, está na rocha. Nossos filhos são bênção. Está na rocha. Porque se sair da rocha, nós estamos arruinados. Mas se está na rocha, está seguro. Se está na rocha, vai melhorar. Se está na rocha, Deus vai fazer algo. Se está na rocha, o sobrenatural vai acontecer, ainda que eu não entenda, mas vai acontecer. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Acharam? 3:12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus te conquistou para você ser abençoado. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, vai ter um dia que todo mundo, quer crente, quer ímpio, vai estar diante do Senhor. E a batata vai assar. Sabia disso, né? Preguei o ano passado sobre isso. Palavra do pastor Paulo Lanzoni. Hoje Jesus não está julgando, Ele veio para salvar. Mas quando Ele voltar, Ele vai julgar. E eu preciso entender que eu tenho que prosseguir para o alvo. Fale comigo, eu não posso retroceder. Fala para o teu irmão, você não pode retroceder. Balança teu irmão e fala, você não pode retroceder. Tem que avançar. Tem uma frase aí que eu vi no Facebook há pouco tempo que falou assim: você está cansado, para, descansa e continua. Não é volta atrás. Está cansado? Para e descansa. E depois, continua. Não é abandona, vou voltar atrás, vou embora. Então eu prossigo para o alvo. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, temos esse sentimento. E se porventura você pensa de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 16. O que você já alcançou? O que você já alcançou? No teu casamento, vamos lá, vamos conversar? Vamos? O que você já alcançou no teu casamento? Ah, apóstolo, no nosso casamento nós já alcançamos isso. Nós já não brigamos tanto. Já não briga tanto? Glória a Deus. Já alcançou isso? Já. Não, sério, todo mundo vai alcançando alguma coisa, sim ou não? Ah, no nosso casamento nós já alcançamos a nossa comunicação, nós já começamos a aprender a nos comunicar. Já alcançaram? Começaram a comunicar melhor? Estão se comunicando melhor? Então, avança daí. Continua avançando. Se a tua comunicação está boa, ela tem que ficar? Teu casamento tem que ficar? Melhor. Ou você quer ficar como esses velhinhos que às vezes eu passo na rua, eu vejo aqueles velhinhos sentados do lado de fora, a velhinha sentada do lado do portão e o velhinho sentado do outro lado do portão, e os dois assim, sentados. Eu fico olhando, está esperando a morte, né? Está esperando o quê? Às vezes eu tenho vontade de parar o carro e de evangelizar os dois, porque eu falo, o que está fazendo os dois ali aquela hora lá, na porta, cada um do lado do portão? Esperando o quê? Esperando a morte. Nós temos que olhar e falar assim, não, nós vamos fazer isso ficar ainda melhor. Nós não retrocedemos, nós avançamos, nós não retrocedemos. Fala para o teu irmão, não retroceda. Segunda coisa, preserve o que você já alcançou. Você já alcançou, preserva. E aí vem a pergunta, como é que você preserva isso?
O que você já alcançou no teu casamento? O que você já alcançou na tua vida íntima, pessoal? Eu já alcancei, eu já parei de falar tal palavra, eu já parei, eu já mudei. Hoje eu sou diferente. Já alcançou? Então, já que você alcançou, preserva isso. Como é que você preserva? Então, agora vamos lá. Você preserva isso andando com gente que vai te ajudar a preservar isso. Tudo bem? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu estava sendo ministrado pelo Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22. Se você quiser abrir, você pode abrir, porque depois você pode estudar esse texto. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. O que está escrito? Está escrito assim, ó. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. O que era uma caverna? Gente, caverna na época de Davi servia para 3 coisas: enterrar os mortos, se esconder e fazer o número 2. Entendeu? Você sabe o que é o número 2? Quer que eu fale? Me poupe, né? Fale assim, me poupa, apóstolo. Misericórdia. Então, tudo bem. Para que serve caverna? Se esconder, enterrar os mortos ou fazer o número 2. E Davi vai para a caverna. É lugar legal, né? Não é um bom lugar? Não? Então continua. Para a caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele, só gente boa. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. E todo homem endividado. E todos os... E ele se fez chefe desse grupo. Homens apertados, amargurados, endividados. E Davi vai ser o chefe desses caras numa caverna. Legal? O que você acha? Ruim, não é? Só que Davi era um homem que tinha caráter. Davi era um homem que se santificava. Davi era um homem que preservava o que ele tinha com Deus. Leia o Salmo, você vai ver que o tempo inteiro Davi está falando com ele mesmo no Salmo. Porque está abatido a minha alma. Eu quero descansar no Senhor. O Senhor é o meu pastor. É o tempo todo ele falando com ele mesmo e com Deus, tentando ele manter-se firme naquilo que ele já alcançou, para preservar a sua santidade. E agora esse homem, Davi, dentro de uma caverna, no capítulo 22 de 1 Samuel, com gente apertada, endividada e amargurada, esse homem vai se tornar o chefe deles. E quando você tiver coragem de ler todo o capítulo de 2 Samuel, capítulo 23, você vai ver que lá começa assim, os valentes de Davi. Porque Davi transformou a vida daqueles homens. E diz ali, no capítulo 23, que Davi estava sentado, e um monte de inimigo lá em Belém, e Davi fala assim, ai, como eu queria tomar as águas lá do poço de Belém. Um grupo de homens escutou, foi lá, pegou água, lá no poço, no meio dos inimigos, e trouxe para Davi. Homens que eram apertados, amargurados e endividados, se tornaram corajosos, valentes, amigos, e trouxeram água para o Davi. Davi, quando pegou a água, ele falou, eu não tenho como beber isso aqui não. Ele pegou e, como libação, ele entregou para o Senhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você quer preservar a tua santidade, você tem que andar com homens e mulheres que são santos, e que vão fazer você crescer. Porque se você andar com gente que não presta, você vai se tornar igual. O ditado do mundo é, diga com quem andas, que eu lhe direi quem és. Eu já te digo um outro ditado, que está escrito na palavra de Deus, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você pode estar no maior fogo do Espírito, você começa a andar com gente apagada, essa pessoa vai te apagar. E acredite, porque não fui eu que escrevi isso, foi o Senhor Jesus. Acredite, se você andar com gente apagada, ela vai te apagar. Agora, se você andar com gente que cobra você, você tem que andar com gente chata, gente. É ou não é? Se anda com gente chata, ela quer sempre o melhor seu, sim ou não é? Sim ou não? Gente chata, não faz isso, porque ela quer que você fique melhor. Agora, quando você anda com gente que te aceita em tudo, você vai ficar como ela.
Agora, quando você anda com gente que quer crescer, você vai crescer. Se você andar com gente como Davi, você vai se tornar igual a Davi. Mas se você andar com pessoas que não são como Davi, você vai ficar... Porque o grupo, olha, escute, estou te ministrando o que o Espírito Santo me ministrou. O grupo que estava na caverna de Adulão era grande lá, tinha bastante. Endividados, amargurados e apertados. Já tinha um grupo, só que ninguém mudava ninguém lá. Ninguém mudava ninguém. Mas quando chegou Davi, ele mudou todo mundo lá. Então você tem que andar com gente que vai preservar o que você já alcançou. Alguém que vai te cobrar mesmo, que vai falar, você está errado. É horrível ouvir isso, gente. É ou não é? Às vezes eu pergunto alguma coisa para algum pastor, eu fiz tal coisa errada. Aí a pessoa fala, apóstolo, acho que você fez. Eu falo, é horrível ouvir que você fez uma coisa errada. Mas aí quando você ouve a coisa errada, se preserva e faz você fazer o quê? Vou pedir perdão, vou arrumar, vou fazer diferente. Agora, quando você anda com gente que só fica passando a mão em você e não tem unção, você vai se tornar como ela. Então, a primeira coisa, não retroceda. Preserva o que você já alcançou. Tua santidade tem que ser preservada. Preserve ela, não retroceda. Segunda coisa, ande com gente que vai te cobrar, que vai fazer você crescer, que vai colocar você numa condição de amanhã você olhar e falar assim, puxa, não foi fácil andar com ele, mas fui muito abençoado. Eu tive um chefe na minha vida que se chamava, olha o nome do homem, ele já deve ter morrido, tadinho. Eu estou com 60, ele já era bem mais velho. Francisco do Espírito Santo Ferro. Acredite, era o nome dele. Francisco do Espírito Santo Ferro. Esse homem me fez chorar pelo menos umas 2 vezes dentro de uma sala. Mas quando eu me lembro dele hoje, eu me lembro com uma saudade. Se eu pudesse me encontrar com ele, eu ia dar um beijo nele. Eu ia falar, você me ensinou muitas coisas. Você me ensinou a ser homem. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu perdi meu pai, você me ensinou a ser firme. Então acredite que aquelas pessoas que são chatas na sua vida, amanhã você vai dar um tremendo valor para ela. Ande com gente que vai te abençoar. Mas tem a última coisa. Continue tendo experiências novas. Fale comigo, continue tendo experiências novas. Estamos num ano em que o Senhor vai nos dar experiências. Procure experiências novas. Se você já alcançou isso na tua santidade, continue de onde você já alcançou, continue procurando ter experiências novas. Cresça, avance. Lá em João capítulo 5, Jesus disse assim, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. O Pai ama o Filho, ama Jesus e mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta que os discípulos estavam vendo, o Senhor lhes mostraria, e eles ficariam maravilhados. Isso Jesus falou com os discípulos. O Pai me mostra o que Ele quer fazer, e vocês vão ficar maravilhados. Aí chega em João capítulo 14, Jesus diz assim, vocês vão fazer obras maiores das que eu fiz. Ou seja, as minhas experiências, elas têm que crescer. Eu preciso continuar crescendo na minha experiência com Deus. Porque isso vai fortalecer o que Ele me deu. São experiências. Eu lembro que quando eu estava no seminário, eu fui ensinado no seminário que ninguém orava em línguas. Fiz um seminário tradicional, e no seminário tradicional me falaram assim, não existe esse negócio de línguas. Não existe. E vou te explicar por que não existe. As línguas acabaram no 1º século. E eu aprendi desse jeito e acreditei. E por que os assembleanos oram em língua? Porque eles ouviram alguém orando em línguas. Eles aprenderam a orar em línguas. Ensinaram eles a orar em línguas. Eles queriam orar em línguas. Então eu aprendi que quem ora em línguas é porque viu alguém orando em línguas, queria orar em línguas, ouviu as línguas. Aí um dia, eu estava numa sala, não vou contar todos os detalhes, eu estava numa sala, tinha um grupo ali ministrando uma menina,
E eu estava naquela sala já com cólica, porque eles estavam ministrando libertação, eu não acreditava em libertação. Aí, de repente, aquele casal falou assim para a menina, estava eu e a Adriana na sala, ele falou assim, você tem que orar em línguas, falou para a menina. Eu falei, orar em línguas, ela? Ela está toda machucada, orar em línguas não existe, o que é isso? Orar em línguas é quem já ouviu, eu nunca tinha ouvido ninguém orar em línguas. Orar em línguas é quem aprende, eu nunca aprendi, ninguém nunca me ensinou. Orar em línguas é quem quer, eu não quero. E eu estava na sala, aí eles começaram, falaram para a moça assim, vamos orar em línguas. Eu falei assim, aí, quer fazer ela querer. Vamos orar, você precisa orar em línguas. Aí está desafiando ela a querer. Aí ele começou assim, vamos lá, começa a fazer assim, ó, ha, ma, ka, sha. Eu falei, nossa, está ensinando ela. E eu lá assistindo, a Adriana estava do meu lado. Irmãos, aí eu falei para Deus assim, Senhor, mostra para eles que isso não existe. Mostra que isso é uma... Aí minha língua começou. A minha língua, eu, presbiteriano, seminarista, 2 seminários. Tudo aquilo de capacidade de inteligência para não acreditar nisso. Nunca quis, nunca ouvi, nunca aprendi. E agora tá, a minha língua... Aí eu falei para eles assim, estou passando mal. Eles falaram, o que está acontecendo? Eu falei assim, não sei, minha língua. Você vai orar em línguas? Eu falei, eu não vou orar em línguas, nada. Sai de pé de mim. Não, você vai orar em línguas. Eu encostei na parede assim, imagine, eu seminarista. Eu comecei a berrar dentro da sala. E berrava. E eu sabia que eu estava berrando e não conseguia me controlar. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu não quero, nunca ouvi, nunca aprendi. Saí de lá suado, morrendo de medo. Entrei no carro com a minha esposa. Não olha para mim, não fala comigo. E eu fui para o meu apartamento. Quando chegamos no apartamento, eu falei para ela, Adri, eu estou endemoniado. Eu estou com um demônio, tenho certeza que é demônio. E se eu estou com um demônio, nem crente eu sou. Então é o seguinte, eu vou entrar no quarto, você fecha a porta do lado de dentro, porque se eu tiver com o demônio, eu vou começar a quebrar tudo. E você fecha a porta para que eu não quebre nada com você, né? Não te machuque. Qualquer coisa, chama teu pai, chama um bombeiro, chama alguém. E entrei. A hora que eu entrei, eu ajoelhei do lado da minha cama e eu comecei a orar em línguas. E o Espírito Santo me dava o entendimento do que eu orava. Então agora deixa eu te falar. Eu queria. Eu aprendi? Nada. Agora eu tive a minha experiência. Quando eu escuto alguém falando assim para mim, línguas não existem. Eu olho para ele e falo assim, espero que não aconteça com você o que aconteceu comigo. Eu falo para ela, que o Senhor te guarde, porque eu falei isso também. Agora eu tenho a minha experiência, você precisa ter a sua experiência. Porque a hora que você começar a ter a sua experiência com o Espírito Santo de Deus, ninguém vai tirar isso de você. Sabe por que os cristãos do primeiro século morriam por Jesus? Não é passava dificuldade por Jesus, não. Sabe por que eles morriam? Eles eram comidos por leões nas arenas, vivos, porque eles tinham experiências com a cruz, que eles olhavam assim, eu morro, mas eu não me entrego. E sabe o que Jesus falava para eles? Ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. E eles acreditavam e morriam por Cristo. Mas sabe por que eles acreditavam? Porque eles tinham experiências com Cristo. Nós precisamos ter as nossas experiências para podermos ir até o fim por Ele. Para que a nossa santificação seja preservada. Feche a sua Bíblia. Vamos orar. Compartilhei com você o que Deus falou comigo. Espero que você pegue algum pouquinho disso daí. Ele falou muita coisa comigo. E muitas coisas pessoais para mim. E eu peguei as minhas coisas pessoais. Espero que você tenha pego as suas, que Deus esteja falando com você aqui, não eu, mas Ele. E você possa entender que esse processo de santificação no teu espírito, na tua alma e no teu corpo, é algo que vem dEle para você. E você tem que preservar isso. E como você vai preservar isso? Não retrocedendo.
Não entra no manto de fazer o que você fazia no passado. Segunda coisa, ande com gente que vai edificar a sua vida, que vai te fortalecer, que vai te levar para crescer. Ande com gente que vai olhar para o teu casamento e vai falar: ei, tem que melhorar isso, hein? Terceira coisa, busque ter experiências com Deus. Este ano é um ano que o Senhor vai nos dar muitas experiências. A hora que você vê alguém aqui na igreja, a gente estiver no meio do louvor, posso falar algo para você? Vou falar só para você, tá bom? Tá bom? Fala para o teu irmão agora, é para mim isso, não é para você, fica tranquilo. Quando a gente estiver no meio do louvor, estiver cantando, e você estiver adorando, e de repente você olhar para algum irmão, e o Espírito Santo falar para você assim: vai orar com ela lá. Você vai sair do teu lugar e vai orar com ela. E você vai ter a sua experiência. Tá bom? Hã? Sim ou não, gente? Aí alguns já estão pensando assim: eu vou cantar com o olho fechado todo o culto agora. Pode fechar o olho. Pode fechar. Deus faz você enxergar com o olho fechado. Você precisa ter as suas experiências, para que a tua santidade dê um up, e para que você possa cada ano olhar e falar assim: Ele está trabalhando em mim, eu sinto, meu fruto é cada vez mais doce, sou uma árvore cada vez melhor, não é na minha força, é aqui, ó, aqui que mostra quem eu sou. Feche seus olhos, por favor. Pode ficar sentado. Você ama Deus, e eu sei que você veio aqui porque você o ama. Mas se você está aqui pela primeira vez, segunda vez, ou se você já está aqui na igreja há muito tempo, e você nunca entregou a tua vida para Jesus, isso tudo só vai acontecer em você entregando a tua vida para Ele. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Falar para Jesus: Jesus, eu sempre soube que o Senhor morreu por mim. Eu sempre soube que o Senhor é o Senhor. Mas eu nunca entreguei minha vida para o Senhor dirigir a minha vida. Eu sempre fiz do meu jeito. Se você quer nesta noite entregar a tua vida para Jesus, eu queria orar por você. Eu queria abençoar você. Porque um dia me abençoaram. Um dia eu falei: eu quero Jesus na minha vida. Eu não quero Jesus na Bíblia. Eu não quero Jesus num armário. Eu não quero Jesus nas minhas histórias ou na minha lembrança. Eu quero Jesus no meu coração, para dirigir a minha vida. Se você quer que Jesus entre na sua vida, você nunca deu tua vida para Ele, vem aqui na frente, eu gostaria de orar por você. Gostaria de te abençoar, para que Jesus entrasse no seu coração. Entenda que, pode vir, entenda que a maioria das pessoas que estão aqui já fizeram isso. Então esse convite é para você que nunca fez. Pode vir. E se você nunca fez e você quer vir, pode vir. Glória a Deus. É a melhor decisão que a gente toma. Qual que é o seu nome? Mais alguém quer vir para frente? Vem para cá, deixa eu orar com vocês. Você quer dar sua vida para Jesus, quer falar: Jesus, o Senhor vai ser o Senhor da minha vida a partir de agora. Vem cá, deixa eu orar por você. Não importa se você já está na igreja há algum tempo, se você nos visita, talvez você nos visite e você vá frequentar outro lugar, não tem problema. Mas o mais importante é você dar a sua vida para Ele. Muito mais importante do que estarmos juntos no mesmo lugar é a gente estar no céu juntos. Isso é o mais importante. Tem mais alguém que quer vir para frente? Senão eu vou orar com eles. Eu estou sentindo de Deus que tem mais gente para vir. E você está falando para Deus: Senhor, será que eu vou? Vem. Se você está perguntando para Deus, venha. Eu queria... Pode vir para cá, vamos orar com eles.
Eu queria que a igreja agora repetisse junto comigo. Nós vamos fazer uma oração juntos, amém? Natael, tudo bem, Enzo? Vamos fazer uma oração juntos. O que eu vou falar, eles vão falar também. A gente vai falar para o Senhor Jesus. Então, vamos orar juntos, igreja. Fale assim, Natael, Enzo, diga assim: Senhor Jesus, eu estou diante do Senhor. Não é diante de homens, mas é diante do Senhor. Eu ouvi a Tua voz e eu estou aqui nesta noite para entregar a minha vida para Ti. O Senhor já morreu por mim. O Senhor entregou a Tua vida por mim. E hoje eu entrego a minha vida para Ti. Tu és o Senhor da minha vida. Eu confesso diante dos céus e da terra, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor complete essa obra que o Senhor começou agora na vida desses 3 homens, e peço que o Senhor os abençoe, e que essa experiência que eles estão tendo agora possa fazê-los, ó Deus, crescer, e que essa santificação que o Senhor começa neles agora cresça e o Senhor seja glorificado. Protege a vida deles, Senhor, por favor, coloca teus anjos agora para guardar a vida deles, e que eles possam ter experiências lindas com o Senhor nesses próximos dias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você vai precisar. Nós vamos ter um grupo. Vamos ficar em pé? A maior demonstração do mover de Deus num lugar é a salvação, porque quem salva é o Espírito Santo de Deus. Se Deus está salvando, você acha que Ele não quer mudar a nossa vida? Ele quer mudar a nossa vida. Então agora abra o seu coração para Ele. Natael, abre o seu coração para Ele. Enzo, abre o seu coração. Abram os seus corações para o Senhor. Amado Deus, nós estamos na Tua presença. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a preservar, a conservar o que nós já alcançamos em Ti. Senhor, eu quero pedir por esses casais que estão aqui, marido e mulher, que aquilo que eles já alcançaram, eles possam avançar na bênção do Senhor. Quero pedir a Tua bênção sobre os empresários que estão aqui, que aquilo que eles já alcançaram, eles continuem na bênção do Senhor. Quero pedir por aqueles, ó Deus, que de alguma forma ainda tem algum tipo de enfermidade no seu corpo, porque essa enfermidade vai sumir, Senhor, mas a fé que eles já alcançaram, estabeleça agora a cura sobre eles, e que eles sejam curados nesta noite, que aquilo que nós já alcançamos, Senhor, gere milagres nas nossas vidas, relacionamentos sejam restaurados, corpos sejam íntegros agora, restaurados, que a saúde venha de forma perfeita sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que os milagres que o Senhor tem para fazer através da sua vida aconteçam. Que amanhã você, ao abrir a tua boca onde você trabalha, onde você vive, ao abrir da tua boca, as coisas sejam transformadas ali. Porque você leva com você o poder de Deus sobre a sua vida. Você leva com você a vida que o Espírito Santo de Deus tem sobre você. E que tudo que está à sua volta gere vidas, e você possa ter experiência que glorifique o Pai. Eu te abençoo nesta noite. Te abençoo no nome daquele que morreu por mim e morreu por você, que está vivo, assentado à destra de Deus Pai, que colocou debaixo dos pés da igreja todo o principado e potestade. E a Ele nós damos toda a honra e glória nesta noite, na igreja, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus, eu vou dar uma direção para vocês. Glória a Deus.
Eu terminei o culto por causa do horário, mas se você precisar de oração, eu quero chamar os pastores, os presbíteros para vir para frente. Se você precisa de algum tipo de oração, a gente vai orar por você. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, mas você vai preservar o que você tem. Amém? E vai crescer no que você tem. Eu preciso de uma oração porque eu preciso de libertação. Eu preciso de uma oração porque eu estou com... Vem para frente que nós vamos orar e te abençoar. Do contrário, uma boa semana até quinta-feira, em nome de Jesus.